amiga Grace? Aceita aí. Olá, amiga. Quanto Ah, tempo? pessoalmente, desde nunca nessa reencarnação, né? Nunca nem te vi. Tão rosa. Pelas redes sociais até 30 segundos atrás, não é isso? Isso, há 30 segundos atrás. Gente, boa noite. Seja todo mundo bem-vindo. Pessoal do Cantinho, pessoal do Sertão. Página administrada por essa amiga que eu não considero mais amiga, é uma irmã espiritual, faz parte dessa parentela espiritual que deve ser imensa, é com muita alegria que a gente está em mais um episódio, em mais um encontro do nosso especial de Natal, divulgando a Boa Nova, uma campanha solidária, um Natal solidário, onde a gente está arrecadando dinheiro para as cestas básicas, para assistir às famílias que os nossos centros espíritas ajudam em suas atividades sociais. Vocês podem estar nos ajudando agora, durante a transmissão. Como? Comprando esse selo que está aqui embaixo, que está abaixo do rostinho da Graciosa. O selo custa só R$ 5. Então, vocês só podem comprar durante as transmissões. Depois, só vocês podem nos ajudar com o Pix. Mas se vocês querem nos ajudar agora, exatamente nesse momento, compra o selo, só R$ 5, só R$ 5, e vocês estarão nos ajudando nessa campanha, nesse Natal solidário que vai ser lindo. Por que vai ser lindo e vai ser um sucesso? Porque essa aqui já falou, né? Então, quando ela falou, tá dizido, né? Como diz o Matu. Mas aí, amiga Grace, seja bem-vinda, é uma alegria imensa ter você de novo aqui, novamente com a gente. Fala um pouquinho de você, o que é o sertão, conta aí a tua história. Olá, gente. Boa noite. Muito obrigada, amiga, pela recepção aqui, pela parceria de sempre, pela confiança. Eu não sei se tem alguém do sertão por aqui, né? Porque é novidade eu estar em live, mas se tiver alguém, muito obrigada por acompanharem nosso trabalho. Vai ser uma alegria contar com vocês aqui, tá bom, povo? E é o seguinte, sou uma das administradoras, somos duas lá na página. A outra é Ana, Xará da Ana, Ana Moreira. Mas nós temos vocação para tatu, né? Não gostamos de aparecer, gosto de estar sempre escondida, mas eu sou a menos, talvez. Ou fui impelida a ser a menos, né? Por uma certa pessoa. Que eu E não sei estamos quem é. aqui. Pois é. E você já contou ao longo das lives como surgiu a ideia dessa campanha, Ana? Assim, eu já falei, né, naquele videozinho de apresentação que eu fiz, né, que foi uma ideia que veio com os marcos dos selos, que a gente queria já reverter, né, em cesta básica, mas aí eu conversando com a Jade, vamos deixar para o Natal. Que a gente faz uma campanha maior, uma campanha mais bonita, o pessoal pode nos ajudar, né, fazendo Pix, comprando selo. E aí parece que foi como diz o Matuto, né, foi um tramitamento de pensação. Porque parece, né, Graça, que quanto mais a gente vai se conhecendo, parece que a afinidade fica assim, da velocidade do pensamento, né? Por assim dizer. E aí, quando a Graça perguntou o que é que vocês vão fazer com aquilo que eu já ia dizer para ela, depois eu já tinha visto justamente isso. Mas eu quero que você diga pro pessoal, porque bacana mesmo é quando você fala, né, por você mesma. Contar as histórias, né? Eu vinha sonhando com cestas básicas, né? Relacionadas à página do Cantinho. A Jade, a Ana, eu vinha sonhando e não compreendia o que era aquilo. Tivemos uma brincadeira de amigo secreto entre amigos espíritas ali. E a Ana foi contemplada com o livro Boa Nova. Quando o livro surgiu, veio a ideia, né? A inspiração. Ana, porque para o Natal você não faz uma série de lives para arrecadação, de algum investimento para compras de alimentos, para a gente ajudar de alguma forma. Eu já estava me incluindo, né? Só que eu gosto de ficar nos bastidores, mas acabei tendo que vir para frente das telas também. E
A ideia veio, quando eu contei, ela disse, Jade falou a mesma coisa, me mandou o print, né? Para provar que Jade realmente tinha tido aquela mesma intuição. Também com cestas básicas. E Ana, a ideia simultaneamente. Então, é uma coisa que nós estamos nos dedicando aqui, né? Materialmente, estamos acreditando, mas que extravasa o nosso planejamento, né? É uma coisa que vem muito mais do além. Temos aí possivelmente amigos espirituais nos auxiliando, né? Vai lá, bota a cara na frente da tela, pede mesmo, deixa o orgulho de lado, pede. Se tiver algum coração que esteja em condição, que possa nos ajudar, será ótimo. Mas se não for o momento, pelo menos temos aí boas histórias sendo trazidas nessas lives, né? Trazendo reflexões muito belas. Então, de uma forma ou de outra, todos somos contemplados. Isso aí. Queria agradecer ao Edu, nosso Eduardo, querido amigo, que está com a gente lá no Estúdio Luiz Speak. Ele já comprou o selo dele. Pessoal, R$ 5 vocês estarão nos ajudando nessa campanha. Maravilhoso, como a Graça falou. Graça, eu acho muito interessante isso da espiritualidade, né? Porque eles querem justamente assim, basta que a gente tenha a vontade, né? Tenha uma É. vontade e tudo vai se articulando, né? É um pensamento que a outra tem, a outra vai e sonha, a outra vai e tem aquele insight. E tudo dá certo, né, amiga? Graças a Deus. Então, eu queria agradecer. Porque ela disse assim, porque eu sonho. Eu disse, você não vai só sonhar, você vai fazer parte, né? Que eu sou assim, né? Eu convido também para trabalhar, né, amiga? Tu sabes. E aí, para não ficar só por aí, ainda teve a escolha do tema, né? Ana nos trouxe a proposta de cada um que ela convidava, escolhêssemos o capítulo que queria do livro. Quando ela mandou a relação, eu não li Boa Nova, né? É uma obra que até então eu conhecia de nome, mas de ler, sentar para ler, não. Então, pela relação de títulos que ela me mandou, bati o olho Maria, porque eu tenho uma relação, um carinho, um amor muito grande com Maria. Então, joguei essa e agora estamos aqui, né? Fui conhecer o capítulo, estava comentando com ela, já chorei por 3 dias e 3 noites, então acho que não tem mais lágrimas, eu espero, para não chorar ao vivo. Mas é um capítulo belíssimo, é emocionante e suscita tantas coisas, tantas reflexões sobre nossa vida, nossa caminhada, né? O auxílio ao próximo, é esconder um pouquinho, ou pelo menos deixar de lado nossas dores, nossas saudades, para olhar um pouquinho mais para o outro que está necessitado. É uma mensagem rica, rica, belíssima. Olha, Grace, a Laura tá dizendo assim, como assim, senhora Grace? Ela colocou até em caixas altas, tá? Eu não, como assim não leu Boa Nova? Eu vou cobrar. Eu disse, Laurinha, eu também nunca li o Boa Nova, não me julguem. É tanta obra, gente, é tanto livro que é preciso reencarnar. A gente vai reencarnando e vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, né? Mas eu já tinha lido, eu e a Graça também, né? Nós já tínhamos lido essa mensagem, Maria, só que a gente ainda não, eu não sei a Graça, eu ainda não tinha percebido. Porque tem um livro, eu esqueci de trazer que é Maria, é Mãe de Jesus, que é um compilado de Chico Xavier e da Ivone do Amaral Pereira, né? Uma autora fez esse trabalho de compilado, que trouxeram várias mensagens, poemas, depoimentos sobre Maria de Nazaré. E tá lá essa mensagem, Maria, né? Num compilado dessa obra, através, né, a mensagem do Espírito Humberto de Campos, né? Então, acho que a Graça também já deve ter lido. Eu lembro que tu falou, né, que tu tinha lido esse livro sobre Maria. Só conheci o trechinho final mesmo dessa mensagem, mais nada. Em nossa defesa, tá? Laura, se eu não me engano, ela é berço espírita, né? Então É, não vamos calcular o tempo aí, pois é, mas Laura, é te isso. manca. Vamos começar então, amiga. Você quer que eu leia o trecho que você me passou para a gente ir puxando, começar a puxar? Vamos começar. Pode começar com um caso curtinho, meu, porque a escolha do tema ou deixa para o final? Não, você que sabe, a convidada é você. Pronto, já que eu mando, eu vou começar com a história. O pessoal cobra mesmo. É a Forest É Gun minha espírita, viu? Minha relação com Maria é, digamos que de berço. O espiritismo não, mas a relação com Maria é de berço. Porque minha mãe, ela era daquelas mulheres que tinham o sonho de engravidar.
Podia até não se casar, podia não estabelecer e ter um relacionamento, mas filho ela queria. E o desejo dela tinha que ser uma menina. Era um desejo profundo. E aí nasce quem? A fofa aqui que vos fala, né? Só que, infelizmente, nos primeiros dias de vida, tudo que levou a crer que eu não tinha chance de sobreviver. Nasci muito frágil, muito magrinha, não conseguia tomar o leite, né, mamar, não tinha como. E desenvolvi uma série de fragilidades que realmente eu tive que ficar internada. Fiquei no hospital e com 15 dias de vida, o médico avisou, né, a família que não teria como, não passaria daquele dia. Então, minha mãe, conversando lá, pediu que pelo menos deixasse que a filha morresse em casa. Era o desejo dela, não queria que fosse naquele lugar, fosse em casa. Houve alguma resistência da parte médica, né, por motivos óbvios, mas acabaram por ceder. Não havia mais jeito mesmo, fomos para casa. E isso no final da tarde. Quando foi à noite, minha mãe conta que tem um quadro de Nossa Senhora do Bom Parto. Não sei se a maioria conhece, né? Mas quem é católico conhece. Aquela Maria com Jesus pequenininho no colo, cercado de berços, né? E crianças e freiras em torno. E ela conta que ela passou a madrugada inteira rezando para Nossa Senhora, né? Pedindo pela minha vida. E ela conta que nessas orações ela mal viu o tempo passar, mas foi a noite realmente inteira. E Chico Xavier dizia que a oração de uma mãe, né, arromba as portas do céu, que a maternidade é meio que um segredo entre a mulher e Deus. E eu creio que ali alguma coisa nesse segredo aí entre ela e Deus, intermediado por Nossa Senhora, eis que o inesperado aconteceu. Eu melhorei, sem explicação alguma. Na manhã seguinte estava lá, comecei a me alimentar pela primeira vez, não coloquei o leite para fora, a febre cessou, estava bem, por intercessão de Nossa Senhora. E aí houve uma promessa, né? Que se eu me recuperasse, em troca, eu seria de Maria e de Jesus. Não sei exatamente o que é ser deles, mas, enfim, Jesus, como bom filho, qual é o bom filho que rejeita o pedido de uma mãe, né? Mãinha pediu para Nossa Senhora que intercedeu junto a ele. Ele não teria como negar um pedido da mãe, né? E aí, por esses caminhos, ele, coitado, foi coagido, né? Eu digo assim, foi coagido e o pacote veio e estamos aqui, né? Morrendo de amores por Maria e por Jesus. Olha, a Sabrina entrou faz pouco tempo, ela já deve estar chorando, né? Por aí. Já deve estar em posição fetal e chorando. E o João do Cristão no Mundo dizendo que lindo. Então, que linda, né, amiga? Você nunca tinha contado essa história Oi, pra mim, então é João. novidade também, tá? Pra mim. Eu acho que Ah, você são muitas. esqueceu. Você esqueceu dessa sua parte, né? Do seu nascimento, né? Coisa básica, né? Então, já esse vínculo inicial, né, Graça, das É, mães com Nossa Senhora, que é tida como a nossa mãe, né? A mãe. Aí a gente vai entender porque que Maria é considerada a mãe da humanidade, né? Tem muito pois chão é. nessa mensagem, né? 30 do Boa Nova. Então E a vamos começar. Então vamos, porque eu mandei um áudio pra Graça e hoje já chorando, né? Então já chorei tudo que tinha pra chorar, não tem mais lágrimas. A mensagem, né, Graça, começa com o martírio de Jesus. Jesus já estava sendo crucificado, ele já estava na cruz, já estava nos sofrimentos, nos padecimentos. E Maria, como toda mãe, angustiada, né? E essa parte desse trecho, como eu compartilhei contigo, me chamou muita atenção porque ela tá vendo Jesus naquela agonia e que ela praticamente ela não podia fazer nada como mãe, como mulher naquela época, né? Ela simplesmente teria que ver tudo aquilo, estar vendo seu filho morrendo, né? Com aquele sentimento de impotência materna. E você falou da Maria, Nossa Senhora do Parto, e nessa passagem de Boa Nova eu lembrei de Nossa Senhora das Dores,
Que lá, Maria, dentro da Igreja Católica, ela tem várias, ela é chamada de vários nomes, né? Ela tem várias denominações, justamente porque representa, né, esse momento dela como mãe, essa impotência materna de não poder fazer nada, de simplesmente estar ali presente com seu filho. E a gente pode parar para pensar agora quantas mães não estão passando por isso nesse exato momento. Né? Então, se É, nós que estamos falando sobre isso, quem está assistindo não está aqui por acaso. Alguma coisa de bom vai ficar nessa live que você vai poder compartilhar com alguém. Se você conhece alguma mãe que esteja passando em aflição, saiba que é sobre isso que a gente vai falar nessa live, né? Sobre Maria como mãe e mulher, né? isso. E A a... maternidade, Pode falar, amiga. a maternidade, ela é um convite de amor. Então, você imaginar um convite de amor relacionado a receber o governador espiritual do orbe, né? Um espírito mais puro que já pisou aqui no nosso planeta, né? Na Terra. Todo o responsável por estarmos aqui, por acreditar em nós. Então, é uma tarefa que ela aceitou grandiosa. Ela podia, naquele momento que estava encarnada, não ter exata noção do que viria pela frente ou do que passaria, mas alguma coisa bradava no íntimo dela, né? E Humberto de Campos, ele traz um relato belíssimo, e ele traz que nesse momento, né, que Jesus estava lá na cruz, no seu doloroso sofrimento, ela como mãe estava lá, estava observando, estava com o coração dilacerado, mas estava lá, se mantinha lá. Embora ela não pudesse fazer muita coisa, nós temos relatos, né, mediúnicos que ela tentou comover os guardas, mas não conseguiu para pelo menos visitá-lo, né, enquanto ele estava na prisão, mas nem isso conseguiu. E fazendo a correlação com o comportamento com o nosso, né? Qual mãe estaria vendo seu filho ser maltratado, ser machucado, pregado a uma cruz e não bradaria, não gritaria, não faria um escândalo gigantesco, não convocaria quem quer que seja para socorrer? Ela traz uma serenidade, uma profunda aceitação, porque ela estava num sofrimento imenso, sim, e mesmo assim ela se mantinha confiante, né, nas providências de Deus, no que o Pai reservava. Ela não compreendia naquele momento, a dor era imensa, mas apesar da incompreensão, da dor, ela acima disso ela colocava, né, os planos de Deus, o respeito ao que o pai pretendia. Isso aí já é uma grande lição de início. Verdade, minha amiga. Aí eu vou ler o trecho que você me passou, tá bom? Isso, por favor. Isso que eu vou ler está aqui no Boa Nova, tá, pessoal? Para quem quiser depois ler o capítulo na íntegra, é um capítulo muito grande, então a gente vai trabalhar em cima de trechinhos, tá? Maria estava lá, né, vendo Jesus naquela situação e Jesus percebe a presença dela lá, né? E aí Jesus falou: Mãe, eis aí o teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com leve acento, ao apóstolo, que é João, né, filho de Zebedeu, lhe disse: Filho, eis aí a tua mãe. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso. Mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que, no futuro, a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que, no santuário de cada coração, deveria existir o mais abundante cota de amor, não só para o ciclo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. Fala aí, amiga, é com você. Esse é aquele momento, né, que Jesus entrega a sua mãe aos cuidados de João e João passa a ser o filho, né, de coração de Maria. Isso a pedido de Jesus, que
E estava ali naquele sofrimento imenso na cruz e ainda assim cuidava, né, da sua mãe. Por amor, cuidava do seu futuro, de um presente que não demoraria também, mas era um cuidado, um amor extremo. E ele estava entregando aquele discípulo que não se acovardou, que apesar de jovem, né, de poder parecer o mais frágil, o mais indefeso, mas ele estava ali com Maria, estava amparando. Então, o laço de amor já existia. Provavelmente aí uma família espiritual, né? Membros de uma mesma família, se acolhendo, se encontrando e Jesus confiando. Então, era uma prova de confiança e o amor aí sendo chamado a ser exercido, né? Um amor filial entre mãe e filho, não aquele amor que você espera uma cobrança. Jesus sim estava confiando, mas caberia a João cumprir ou não, né? E mesmo apesar da sua juventude, ele acolheu de fato aquela entrega tão preciosa, né, que o mestre lhe fazia, lhe confiar. E não há muito o que dizer, né? Nesse momento, Maria estava também perdida em lembranças, né, imersa em sua dor. Ela pensava em tudo que havia vivido, tudo que haviam passado para chegar até aquele momento. Desde uma mãe de um Messias, mas não era essa a posição que ela ocupava. Naquele momento, era a mãe do homem Jesus, do homem que estava espiando numa cruz. Que fizera Jesus para passar por tudo aquilo, né? Humberto de Campos nos traz essa frase. Que fizera? Ele não merecia. Desde pequeno, ele apresentava um comportamento, umas atitudes muito diferenciadas. Ela sabia que seu filho, sim, tinha uma grande missão. Sabia não só pelas profecias, pelo que o Simeão havia lhe dito no templo, né, quando ela foi apresentar o bebê no templo, mas dizia que guardava todas essas coisas em seu coração. E aí nós temos também mais uma grande lição, né, de humildade. E mãe, hoje em dia você vê essas crianças prodígios, por exemplo, ou muito espertas, e aí as mães saem bradando: meu filho é muito inteligente, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, tem atitudes, e aí vídeos para divulgar, para que todos vejam. E ali era o quê, meu Deus? Era uma mulher extremamente confiante, que servia a Deus no mais profundo de sua alma, que tinha um filho iluminado, ela tinha consciência disso, e ao mesmo tempo ela tentava cuidar e se apequenar, né? Ela nunca apareceu de fato profundamente no Evangelho. São pouquíssimas passagens que nós temos registradas de Maria no Evangelho, né? Se não me engano, 7. São passagens curtas e ao mesmo tempo uma alma tão grandiosa e tão oculta lá, tão quieta no seu canto, mas fazendo coisas tão belas como nós veremos ao longo do texto. Outra grande lição, apesar da dor, confiar e trazer a humildade também no seu dia a dia, não só em alguns momentos. E como é difícil, né? Como é difícil. Ó, a Sabrina colocou aqui que Deus conhece o nosso íntimo e sabia da grandeza de Maria para ter no seu ventre um espírito tão puro como Jesus. Não ia ser qualquer mulher, né? Para receber o nosso querido irmão mais velho. Aí ela continuou. Imaginar, saber que seu filho tinha feito apenas o bem na terra e mesmo assim está sofrendo daquela forma. Isso mesmo, Sabrina, é isso que a Graça falou. Ali estava ela como mãe, que que gerou, que trouxe ao mundo, que amamentou, que o ensinou a falar, a andar, o viu crescer. Então imagina, né? Eu como mãe posso falar que das vezes que Matheus fica doente, é como se passasse um filme na minha cabeça, de tudo que a gente já viveu junto. E o sentimento de impotência de dizer assim, eu não posso fazer nada além do que já está sendo feito. É algo assim que dilacera o coração materno, dilacera o coração das mães, né? Isso. Aí, o João falando, né, que ela estaria lembrando do filhinho amado, né, que estava distribuindo tanto amor.
Pessoal que está chegando agora, seja bem-vindo. Esse é mais um episódio do especial de Natal, tá? A gente está na nossa campanha solidária. Se você quer nos ajudar, basta você comprar um selo que custa somente R$ 5 e você já está fazendo parte da campanha, tá? Os selos estão aqui embaixo, mas vocês só podem comprar durante a transmissão. Bora ajudar? Sim, amiga Graça, você... Desculpa ter lhe interrompido. Vá, fale. Só trazendo mais uma consideração a respeito da fala da Sabrina, né? Que em A Caminho da Luz, Emmanuel fala, né, sobre a reunião dos espíritos puros, né, em torno do nosso sistema solar, para que a Terra, o planeta Terra, né, ganhasse corpo. Desde que a massa incandescente se deslocou do Sol, né? E todo aquele processo. Entre esses espíritos puros, dessa comunidade de espíritos puros, Jesus. E nessa reunião, essa foi a primeira, teria a segunda, né? Quando foi decidida a vinda do Cristo, quando ele encarnaria na Terra, né? Para trazer o seu evangelho. E você fica pensando assim, se foi definido que ele viria, como escolher qualquer mulher, qualquer espírito? Não, os planos vinham de uma comunidade desse quilate. Não poderia ser qualquer mulher, qualquer espírito que geraria essa criança, porque, embora tenha algumas crenças aí sobre o corpo diferente, que não seria tão material, mas era um corpo humano, eram corpos humanos, tinha um organismo ali envolvido, tinha um psiquismo envolvido. Como uma pessoa de um temperamento desalinhado, dado a irritação, a irritabilidade, a ódio, a desventura, a maledicência, a esse tipo de coisa, poderia ser embebido num psiquismo para gerar, passar todo aquele tempo gerando o Cristo, né, que viria. Não tem como, não faria sentido. Então, nós respeitamos, sim, quem tem esse tipo de crença, todas as ideias, todas as crenças são válidas, mas algumas coisas que, quando nós começamos a pensar, jogar um pouquinho de luz de razão, percebemos que algumas coisas realmente não se encaixam. E uma dessas é essa, né? De crer que esse espírito, Maria de Nazaré, seria qualquer um. Não teria como. Ah, então, né? Então aqui essa hipótese não existe mesmo, porque aqui tem duas beatinhas de Maria, né? Que é super fãzona delas. Vou continuar, tá, amiga Grace? Sabrina, obrigada pelo selo, amiga. Um beijo no seu coração, Oh, maravilhosa. Bem, então a gente vai entrar na segunda parte, né, Graça, da mensagem, que é Maria após a morte de Jesus. Mas Jesus já teria morrido, já teria aparecido, né, através da materialização aos seus discípulos. E ela estava uhum, vivendo aquele sentimento de luto, né, de mãe enlutada, sentindo saudade, relembrando tudo que eles já viveram. Ela não, ela estava morando na casa de alguns parentes. Quando isso. surge quem? Aquele filho, né, que Jesus tinha dito. Ela é a sua mãe e mãe, este é seu filho, que é João, filho de Zebedeu. Então ele começa a conversar com Maria e eu vou ler o trecho, tá, amiga? Tudo bem? Só um adentro antes. Pode fazer. É que, segundo Humberto de Campos, né, toda após aquela série de eventos envolvendo Jesus, as materializações, aquele episódio belíssimo também que recomendo a leitura sobre os 500 da Gleia, também no Boa Nova. Então, Maria, ela ficou ali não ficou na região de Jerusalém. Ela teria ido para a região da Bataneia, né, para a casa de parentes que a acolheram. Isso. E a Bataneia, ela ficava ali muito próxima a Cafarnaum. Tudo ali, na verdade, é tudo muito próximo, né? Porque naquela época, não tendo os veículos que temos hoje, que quando se fala em 10, 8 quilômetros, a gente acha pouco, né? Mas para aquela época, isso aí era uma distância considerável, né? A pé ou ao longo dos animais. Então, ela teria ficado nessa região aí, na casa de parentes. E eu lembro que antes, quando eu li essa passagem, né, ainda nos tempos de católica, eu ficava, sim, mas cadê ele? E por que João não aparece? Ele não vai cumprir o compromisso, não? E essa demora? Eu ficava inquieta, né?
imaginando o porquê dessa demora. E aí Humberto de Campos vem e nos esclarece que João teve um motivo, sim. Era um jovem na época, né? Muito jovem. Alguns dizem em 14 anos, existem relatos que remontam a 17 anos, mas a faixa de idade dele aí era entre 14 e 17 anos. Como um jovem desse, ter recursos, né? Para sustentar essa mãe, ter todo o desenvolvimento também para suprir a parte financeira, a parte, mesmo a parte emocional. Então, houve um tempo aí decorrido e que esse tempo foi necessário, não só para o amadurecimento dele, no qual ele se dedicou também à difusão do evangelho em outra paragem, e também para que os recursos fossem providenciados. E é isso que o Humberto de Campos vai nos trazer nesse trecho agora. Vou ler, tá bom? Por favor. Demorara-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava uma choupana, ou seja, faltava um local para morar, onde se pudessem abrigar. Entretanto, um dos membros da família real de Adiabne, convertido ao amor do Cristo, lhe doaram uma casinha pobre, ao sul de Éfeso, distando 3 léguas aproximadamente da cidade. A habitação simples e pobre demorava num promontório Promotório. que eu fui Morro. pesquisar, viu, amiga? Na minha enciclopédia, no meu dicionário chamado Daniel, que significa uma parte alta, num local assim que fica em penhascos, montanhas. Então, a choupana que Pedro não, que João havia, né, ganhado, tinha sido fruto de doação, ficava em um local assim, montanhoso, nos altos. É o topo de uma montanha, é um acidente geográfico, né? No topo, fica no topo de uma montanha e com declive muito intenso. Nesse caso, na direção do Mar Egeu. Olha, Prossiga. vocês estão aprendendo de tudo aqui hoje, tá? Até geografia. De onde, justamente, né, confirmando que nossa amiga Graça trouxe, de onde se avistava o mar. No alto da pequena colina, distante dos homens e do altar imponente da natureza, se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade. E, como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Vai lá, amiga. É interessante que esse local, né, da casinha, ela tem um nome turco que na tradução seria Montanha do Roxinol, porque o lugar realmente tem muitas aves. Então, quem visita o local, né, em peregrinação, escuta bastante as aves cantando por lá. E quando eu ouvi essa informação, eu fiquei me imaginando, né, o quanto Maria não deve ter ouvido o cantar desses pássaros olhando para o mar. E essa casinha, a descoberta dela, né, para os tempos atuais, tem uma história bem interessante por trás. Porque temos aí o relato de uma chamada uma freira, que eles classificavam como uma freira mística. Isso por volta do ano de 1824, mais ou menos, quando ela desencarnou aos 49 anos. Catarina Hermes, ela da Rússia, não, desculpe, da Alemanha. Ela era alemã. E essa freira, ela tinha visões e sonhos a respeito da vida de Maria e de Jesus e principalmente da paixão e morte dele. Então, era bem conhecidas suas histórias, ricas em detalhes. E ela, além de tudo, uma conduta belíssima dela. Ela tinha trabalhos sociais, ela se dedicava realmente ao trabalho de doação, a suprir a fome dos famintos, uma pessoa realmente de se admirar a conduta, né? E ela tinha essas visões. Agora, com o conhecimento espírita, nós interpretamos como claramente mediunidade, uma mediunidade ostensiva, de aí clara evidência, né? Que seria a vidência além do tempo, das barreiras do tempo. E desdobramento também, visto que ela sonhava e tinha toda essa riqueza de detalhes.
Enquanto ela estava internada, ela adoeceu, né? Passou alguns anos acamada. Ela era visitada por muitas pessoas. Entre esses, um deles resolveu escrever, tomar nota de todas essas recordações, de todos esses relatos. E assim ele fez. No total, foram um total de 3 livros. Nós temos sim esses livros. Posso até deixar depois para vocês o nome de cada um, as referências. Eu dei uma olhada em alguns e, sinceramente, é tão emocionante quanto enriquecedor. Não vi nada que vá realmente contra as verdades evangélicas, muito pelo contrário. Elas endossam tudo aquilo, só que com a riqueza de detalhes, inclusive sobre a perspectiva espiritual, né? Ela conta que durante a fase ou o período que Jesus esteve, né, na cruz, em doloroso sofrimento, anjos pairavam em torno. Alguns chegavam muito próximos dele e lhe inspiravam força e esperança. É realmente encantador, é muito bonito. Mas voltando à história, então esses livros foram produzidos, porém a Igreja Católica, né, nunca reconheceu a autenticidade desse material. Eles diziam que tinham lá seu valor, sim, né, mas era mais que na categoria de uma bela poesia, de relatos bem intencionados, mas sem fundamentação científica. Alguns anos após o desencarne, né, dela, um padre francês resolveu, a partir da precisão dos detalhes que ele oferece, notadamente em relação à Casa de Maria, em Éfeso, ele resolveu seguir, né, tomar como mapa e seguir o trajeto para ver se encontraria essa casa, porque até então não se sabia o paradeiro, porque a informação é que a casa ficava em Éfeso, mas na verdade ela fica nos arredores de Éfeso, não é naquele círculo. Então não havia sido encontrada até então. Ele seguindo esse passo a passo, esse mapa, né, traçado pela Catarina, realmente conseguiu encontrar a casa e exatamente como ela havia descrito. 4 paredes, janelas altas mais próximas ao teto, tudo direitinho lá. Só que também não foi dado muita atenção. Ficou alguns anos se passaram e 2 outros padres então resolveram fazer o mesmo que ele, né? E foram da mesma forma, chegaram ao mesmo lugar, encontraram lá a construção e a partir daí criou-se uma certa dissonância, né, entre o que a Igreja Católica trazia e o que havia sido encontrado. Porque em Jerusalém sabemos que existe a Basílica da Assunção, ou da Dormição, como alguns preferem, né? E supostamente lá estaria o corpo de Maria de Nazaré. Então, esse lugar não é reconhecido, a Igreja Católica não se pronunciou oficialmente sobre essa casa, mas esses relatos existem e para completar, a casa é um lugar de visitação e de adoração, não só para cristãos, né, como também para muçulmanos, porque a Turquia naquela região, então ficou toda aquela tradição desde os primeiros cristãos, né, de que aquela seria a residência de Maria Santíssima. E foi passado desde os primeiros cristãos até então a tradição ficou no lugar. É um lugar de peregrinação, não muito grande até então, por motivos óbvios, mas existia lá entre as comunidades essa crença, né, de que aquela é a casa da Maria Santíssima. Então, você quer falar? Não, pode falar, amiga. Então, o que foi feito é que a Igreja Católica ela se pronunciou da seguinte forma: não reconhece, porque não existe evidências científicas suficientes, porém removeu a indução plena, né, da Basílica, ou seja, a questão da visitação lá como lugar santo, e concedeu a esta casa, mas de reconhecimento notório não há ainda. Contudo, há um lugar lá, foi construído, né, nas cercanias da casa, existe um lugar para onde os papas, quando vão, ficam hospedados, tem um quarto que foi construído lá, todo direitinho. Então,
talvez haja aí algum desencontro, né? Seja muito complicado realmente rever toda essa história até esse momento publicamente, mas os papas, desde a descoberta, todos eles têm visitado o lugar, existe um altar particular, existe um quarto particular para o papa lá, em torno. E nessa casa, lá nas cercanias também, está uma gruta onde o pessoal, a tradição diz que Maria foi sepultada. Tudo direitinho lá. Olha aí, gente, tá vendo? A Graça trazendo fatos históricos pra gente, né? Pra tornar a nossa live Mediúnicos. mais enriquecedora. E o João, né, do Cristão no Mundo, falando, né, que é a casa da Santíssima, justamente, a casa onde Maria morou. E essa casa, ela se tornou um refúgio para os aflitos de toda sorte. Maria continuou a receber pessoas doentes, aflitas, e essas pessoas começaram a chamá-la de mãe. Inclusive, eu sublinhei um trecho, né, de que um leproso, né, ele chamou no livro de leproso, que se sentindo aliviado, né, perante as palavras de Maria, disse assim: Senhora, sois a mãe do nosso mestre e a nossa mãe santíssima. Aí eu até coloquei, né, uma setinha, eu botei, a partir de então, né, ela se torna advogada nossa, como tem lá no Salve Rainha, né, a nossa advogada. E aí, passa-se o tempo, Maria fica dedicada, né? Abraça mesmo essas pessoas como seus filhos e filhas. Em um momento em que as lembranças de Jesus, a saudade, a velhice chegou, ficaram mais fortes no coração dela, né, amiga? E nessa parte do livro foi. Nós choramos muito, né, amiga? Vamos ser honestas. Né? Isso. Porque devemos ter em conta que João, ele estava entretido mais com a tarefa do evangelho, né, de divulgação do evangelho. Então, aquela região ali em torno de Éfeso era uma região que vinha aceitando muito bem, né, as verdades trazidas por Jesus. Então, ele passava o dia se dedicando à difusão do evangelho nas cercanias e Maria ficava na sua casinha. E conforme as notícias se espalharam, né, de que a mãe de Jesus estaria residindo ali, estaria em repouso, que não houve repouso coisa nenhuma, Já o viu mulher local, mãe repousar? Mãe não repousa, amiga. Não o tem isso. local passou a ser um lugar de peregrinação, né? Um lugar de esperança, de busca de consolo, de paz. Então, muitos se dirigiam à casinha de Maria em busca de uma palavra amiga, alguns mesmo de cuidados médicos, né? Mesmo naquelas situações, mas sempre se pode fazer algo, né? Imagina Maria com aquele coração imenso. Então, eram doentes, eram crianças, eram mulheres que haviam também perdido seus filhos iam se consolar com a mãe de Jesus, né? Outra que conhecia perfeitamente aquela dor que elas sentiam. Então, enquanto João estava entretido com a divulgação do Evangelho, Maria estava sendo mãe de todos naquela região, todos que a buscavam. Ela continuava exercendo a maternidade, mas uma maternidade muito mais ampla, né? Um amor extremo que passava a vislumbrar todos como seus filhos e que por eles se dedicava. Posso continuar? Certo. E Pode. Tu quer que eu então, lê? Ah, sim. Tu vai fazer a uma introdução, né, da introdução. cena, né? Tá, vai Isso. lá. E então os anos se passaram, né? A velhice veio, mas impressionante que não tanto o cansaço. Isso é o que nos traz Humberto de Campos, né? Mesmo as atividades começando bem cedinho, indo até o crepúsculo, mas a dedicação, o esforço era imenso. E os anos haviam se passado. Não sabemos exatamente quantos, porque o Humberto ele não nos informa, mas as informações advindas das traduções locais, quem fala muito sobre isso, né, é o Severino Celestino, que é um grande estudioso paraibano aqui do cristianismo primitivo. Então, lá ele traz informações que possivelmente tenham sido 13 anos, mas não há uma confirmação, né? 13 anos desde o Calvário.
Seria esse o tempo aproximado. E então Maria se dedicando a todas essas tarefas, muitos a buscavam, inúmeros, fileiras imensas. E ela lá dedicada, sempre com o coração acolhedor, sempre com a palavra amiga, mas era algo que era notório, era que todos chegavam lá esperando algo para receber. Dificilmente, ou ela não relata que haja um que tenha chegado lá para doar alguma coisa, para dar alguma coisa, era sempre esperando algo em troca. Não que ela esperasse a retribuição, ou que ela esperasse essas doações, ou esperasse qualquer coisa do gênero, né? Mas era um comportamento que era notório. Todos vinham ali com esperança e doentes, se não do corpo, mas da alma, né? Esperando algum acalento. Mas não havia ninguém que viesse para doar algo. Só que numa determinada noite, chegou, enquanto ela estava lá do lado de fora, na sua casa, eu até imaginei a cena, né? Ela sentada lá, a lua alta, as estrelas, aquele ventinho vindo do mar, ela sentada observando aquela paisagem, sentindo aqueles aromas, quando de repente se aproxima um peregrino, um mendigo. Nada diferente daqueles que costumavam visitar, né, adentrar a sua casa. E esse mendigo, ele chega, se aproxima e estabelece um diálogo com ela. E a partir daí você pode. É, tá, vamos lá, né? É como o João falou, nossa, essa parte é emocionante demais, meu Deus, João? Então, segura Pode o aí. som. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosa e lhe falou com profundo acento Não de estou te amor. escutando. Tu não tá me ouvindo, não? Tá me ouvindo, não, amiga? E agora? Pessoal, vocês estão ouvindo? Ela saiu. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Me digam aí nos comentários. Ah, tá. Vocês estão, né? Beleza, porque assim, tá acontecendo uns probleminhas aqui. O Insta congelou o horário, o horáriozinho da live. Então, ó, não sei nem que horas já se passaram aí. Mas vamos que vamos, né? Que tinha que travar, né? Na parte mais bonita da live. Certo, pessoal. Oi? Oi? Ah, agora sim. Agora você vai ter que virar a câmera, amiga, que eu tô vendo o seu guarda-roupa. Oi? Oi? Eu não tô te vendo, eu tô vendo o seu dedinho. Tô tentando virar a câmera. Calma aí que eu sou Tá, cega. Esqueci. tudo bem. Toda a paciência do mundo pra você. Enquanto a Graça ela vai se organizando aqui, gente, esse é o quarto episódio do especial de Natal, campanha solidária. Se você quiser nos ajudar, compre um selo aqui, ó, R$ 5 para fazer parte dessa campanha maravilhosa. Os selos vocês só podem comprar durante as lives, tá bom? Durante as transmissões. Então vem que ainda tem tempo de vocês participarem do nosso Natal Solidário. E ela saiu de novo, mas ela vai voltar. Porque ela é brasileira, ela não desiste nunca, né? Deixa eu ver se eu mando aqui para ela. Aí sim, amiga, você voltou. Eu não queria ver o teu guarda-roupa, eu queria ver você. Eu... Tá Oi, ouvindo? tá me escutando? Tô. Você não tá me ouvindo, não? Ana? Oi. Oi? Oi. Agora sim. Oi. Nossa, Amiga, já pensou em reunião mediúnica como era, né? Era assim, os médios. Oi, alguém está aí? Então eu vou recomeçar a leitura, tá? Tá por certo? favor. Não sei Vamos onde lá. parou exatamente, mas vamos em frente. Vamos começar. Vou recomeçar a leitura. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: Minha mãe,
venha a meus braços. Nesse instante, fitou as mãos nobres que lhe ofereciam, no gesto de mais bela ternura. Tomada de comoção profunda, viu nelas duas chagas, como as de seu filho revelava na cruz, e, instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício. Não pôde mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, brandou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. E precipitando-se para ele, como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço, perto do coração. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. A chaga lateral também lá estava, sobre a carícia de suas mãos. Não conseguiu dominar o seu intenso júbilo. No ímpeto de amor, fez um movimento para ajoelhar-se. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-los. Eita, ela caiu de novo. Oi, amiga. É só travando, não te escuta e a câmera fica invertida e travada. Será que é meu celular? Você tá perto do roteador? Tô, do lado. Vala, Jesus, é agora. Mas você tá me ouvindo, né? Tô te ouvindo, a câmera é invertida e É, não funciona, não funciona. Vou tentar sair pela última vez, senão vai só no áudio, tá bom, galera? tá bom. Eita, menina, se não tiver emoção, né, tem que ter emoção. Porque se não tiver emoção, deixa eu ver, acertei. Oi, amiga. Eu tô achando que é o celular dela. Vamos ver aqui. Oi, tá me ouvindo, amiga? Não? Ana? Oi, tá me ouvindo? Tenta. Estou, não tô te vendo, mas desde que eu não vejo mesmo, tudo bem. Enfim. Adoro o teu senso de humor, viu? O teu senso de humor é maravilhoso. Não, amiga, mas eu tô te vendo e tô te ouvindo, então tá ótimo. Tá, Pronto. tá bom assim? Então, sigamos. Tu quer que eu recomece? Não, o pessoal, não sei se houve problema para o pessoal, se não houve problema para o pessoal, segue em frente. Tá, então eu já tô naquela parte que ela sabe que é Jesus, tá bom? Aí eu vou continuar Certo. só o que falta. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus e osculá-lo, que significa beijar, com ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés e, beijando-lhe as mãos, disse em carinhoso transporte: Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como que lhes paralisara, enquanto seus ouvidos chegaram os ecos suaves da saudação do anjo, qual se a entoasse mil vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. No outro dia, dois portadores humildes desciam a Éfeso, de onde regressara com João, para assistir os últimos instantes daquele que lhes era devotada a Mãe Santíssima. Maria já não falava. Numa inovidável expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que prendiam a vida material.
Lindo, né? Tu é doido, eu Finalmente, chorei que só. finalmente o reencontro, né? Depois de tanto tempo, tanta saudade, tantos dias aí cuidando dos outros, né? Dos outros filhos do coração, para deixar aquela saudade imensa em segundo plano e finalmente o reencontro entre ambos. E eu achei belo a parte em que ela faz menção, né, de se ajoelhar perante Jesus, e o filho então a impede e se ajoelha, ele sim. Então você pensar o espírito puro, o governador espiritual do nosso orbe, o mestre, o Messias, se ajoelhando diante daquela mulher, diante daquela mãe. Ele ali era a prova do reconhecimento, né? Que, embora sua grandiosidade, sua magnanimidade, mas havia necessitado de todos aqueles cuidados, né? De todo aquele amparo, da sua colaboração e da sua humildade, né? Sempre relegada a segundo plano, sempre quietinha no seu canto, mas realizando um trabalho grandioso, né? Em prol daqueles que também eram alvos dos seus cuidados. Então, não dá para imaginar que fosse qualquer uma, não dá para imaginar ali que não fosse também uma forma de reencontro, de matar a saudade de ambos os lados, né? Porque esse encontro claramente espiritual, né? Finalmente Jesus cuidando dos preparativos para o regresso, né? Da sua mãe do coração, a pátria espiritual. E ele a convida, né? Para estar junto dele. E isso em consonância com os planos de Deus. Então, nos leva a pensar que se temos o governador espiritual do orbe, o Divino Mestre, mas também temos uma mãe lá, né? Ao lado dele, temos um coração de mãe. E daí onde vemos tantas preces a ela direcionadas sendo atendidas, tantas situações difíceis, inimagináveis de serem revertidas, né? Como foi o meu caso, que eu narrei no início da live, tendo aí um outro desfecho, um outro caminho por sua intercessão. Então, temos um coração de mãe junto a Jesus também na governadoria. Talvez não da forma como o pessoal atribui os cargos, né? Governador, vice, mas eu diria que é alguém que está ao lado dele. E temos aí relatos, né, também através de obras mediúnicas da Lavra de Ivone Pereira, do próprio Humberto de Campos, outros, temos outras da Maria Dolores, que trazem nessas informações que Maria, mesmo tendo condições de ascender e ir para os planos mais elevados, a sua opção foi continuar aqui, né, nas cercanias da Terra, dos planos mais inferiores, de maior sofrimento, notadamente junto aos suicidas, né? Aqueles que acreditaram que o seu sofrimento teria fim junto com a vida, mas a vida não se extingue. E quando eles se deparam aí com o equívoco, com a não solução diante de um ato translocado, eles precisam de um amparo, precisam de uma luz. E quem dirige esses trabalhos, né, relacionados ao amparo desses irmãos infelizes, que cremos que talvez quase todos nós já passamos, né, por isso. Não adianta pensar só no agora, dizer eu não faria isso hoje. Possivelmente no passado estivemos nessa situação, né? De achar que a vida começava e terminava aqui e finalizarmos ante a não a crença de não haver força para lidar com nossas dores, com nossos sofrimentos e tentar pôr um termo, um fim àquilo. E é uma tarefa de supremo amor, né? Uma mãe que se dedica a cuidar daqueles filhos que se equivocaram. E nos narra também, né, se eu não me engano, Maria Dolores, que ela quem acolheu Judas, né, após o suicídio, ao passar alguns anos nas zonas inferiores, nas zonas umbralinas, foi ela quem o resgatou de lá. Então, não tem palavras para definir o tamanho do amor dessa mãe, dessa mulher, desse espírito grandioso.
Nos foge a Você compreensão, né, Grace? A gente fica Oxe, tentando mensurar, mas é porque nós somos tão pequenininhos, né? Somos tão vazios ainda, vazios em relação à grandiosidade, né, que nós observamos. Veja bem, nós tentamos compreender Maria, tentamos compreender Jesus e acima deles Deus, com base no que nós conhecemos, no que nós sentimos. Olha só, nós tentamos compreender a partir de um espelho, espelhamos nossas dores, nossos anseios e nossos desejos para tentar compreendê-los. Isso é tão pequeno ainda, é tão inferior, a gente não alcança a grandiosidade do que envolve esses espíritos, né? Ainda temos tanto que crescer em sabedoria e amor para tentar começar a compreender de fato, né, o que vai no íntimo desses seres. verdade, amiga, verdade, verdade. Maria, eu não posso nem falar muito, né? Porque Maria, ela, é como eu estava dizendo a Graça, né? Falar de Maria é meu ponto fraco, né? E piorou depois da maternidade. Depois da Você se maternidade. identifica, né? Assim, o sofrimento dela, né? A angústia, a saudade. É, há aquela teoria, né, que fala que quando uma mãe sente a dor da perda de um filho, todas as outras mães também sentem. É algo assim que nos conecta, sabe? É algo que fica, floresce, sabe? Dói, é como se doesse todo mundo junto. É, Então, quando a gente passa pela maternidade, né, a gente começa a entender, né? A situação de Maria perante tudo aquilo que ela viveu, e principalmente pela espera. A gente costuma dizer que a perda de um filho seria a dor máxima que uma mãe pode passar. Maria passou. E Maria teve que é. envelhecer, teve que esperar, teve que ver Jesus nos outros, né, nos próximos que ia até ela, que a procurava, que a chamava de mãe. Então, olha só, né, isso é muito profundo. O que Maria sentiu, né? Como mulher, como mãe também, né? E, E a no, Sabrina disse que já está chorando, viu? Ela disse assim, eu só queria deixar claro que eu já estou chorando. E o João é, dizendo, pedindo gratidão, que é um banquete espiritual, que a gente louve a Deus pela vida, né? Pela nossa... Obrigada, João, um beijo. o João é um Muito... querido, né? Faz um trabalho lindíssimo na página dele. Quem não conhece, vale a pena. Ele está com um livro lá em áudio que eu estou viciada. Eu praticamente fico cobrando no direct novos capítulos. Inácio de Antioquia. Fica a dica. Mas retomando a história, ainda eu fico imaginando assim, que nós, quando vemos esses relatos já das passagens evangélicas, das curas, por exemplo, né, que Jesus fez, nós focamos naqueles episódios, naquilo que nos parece sublime, né, que sabemos, diante do conhecimento espírita, que as leis de Deus não são derrogadas, né? Existe uma lógica por trás daquilo que nós apenas não conseguimos alcançar para realizar, né? Diante da nossa pequenez. Mas enquanto, por exemplo, nós focamos ele curando, fazendo paralíticos voltarem a andar. Maria, qual era a missão dela desde o início? Era cuidar daquele bebezinho, ensinar a andar. Imagina aí, uma mãe com a tarefa, uma mulher de ensinar o governador espiritual, o Messias, desde as menores coisas, fazer com que ele coma, quando ele provavelmente teimou, porque não me queiram convencer que existe uma criança que não tenha Não, tem não, imagina. esse tipo de coisa, ela teve que tentar alimentá-lo. Provavelmente possa ter tido algumas daquelas doencinhas que as crianças têm, né? Aquelas noites que toda mãe passa, em claro, velando o sono do filho, até avaliando se tá realmente respirando ou não. Ah, isso Maria é passou. super comum. Maria passou por tudo isso. E aquelas mãos que lá na frente curaram foram aquelas mesmas mãozinhas, né? Que ela provavelmente beijou, cheirou, acariciou, cuidou,
em algum momento interviu para que ele não se machucasse, né, diante da sua inocência, de um bebê, de uma criança, né? Aí, a despeito de todos os perigos, então, ela teve um trabalho magnífico, magnífico. E isso só aproxima da mesma tarefa das mães, né? Isso só torna claro o quanto as mães realmente se identificam com Maria nesse sentido de cuidar, de amar profundamente. Não há tanta diferença assim. Há no sentido lógico de que espírito está sendo cuidado, mas é um convite de amor que é aceito. Algumas, tudo bem, não aceitam, não vamos aqui julgar quem quer que seja, porque fazer isso aí contra, na verdade, chega a ser hipocrisia, né? Porque você julgar a partir de erros cometidos por pessoas que provavelmente também você cometeu erros muito similares ou até piores no passado, que nós apenas não lembramos, então, pessoas que não recordam de suas vidas passadas, não é por não recordar que tem o direito de julgar quem quer que seja. Em algum momento fizemos coisas tão ou mais erradas do que aquelas que estão sendo feitas por pessoas aí na atualidade. Então, tenhamos muito cuidado com os julgamentos, com a não compreensão. Nós somos muito rasos, muito breves, é sempre o presente, é sempre aquilo que nós conseguimos ver e conseguimos sentir. Mas há uma profundidade imensa em todos nós, né? E eu penso que as mães, ao acolher a maternidade, ao acolher esse convite de amor, de trazer por seu intermédio um espírito, fazer com que ele possa adentrar no orbe e provavelmente em outros, mas que possa vir aqui cumprir sua tarefa, ser a porta de entrada, é algo tão grande, tão sublime, que vocês só podem se aproximar de Deus ainda mais nesse sentido. A Graça, isso que tu falou, me lembrou quando eu tava grávida de Mateus, ainda não sabia o sexo. Assim, eu sabia, né, amiga? Tu sabe que eu sempre soube que tem um menino chamado Mateus. Mas, enfim, né, eu dei uma de doida. E aí a gente recebeu uma amigas nossas, né, em espírita já há muito tempo, e ela olhava assim pra mim e dizia assim: "Olha, te prepara que o teu Jesusinho está vindo aí". Aí eu olhei pro meu marido: "Tá vendo? É Jesusinho, não é Mariazinha. É um menino e vai se chamar Mateus, porque nossos filhos são como Jesus foi para Maria, né? São os nossos queridos do coração, são os nossos anjinhos. Pode fazer o que for. A mãe sempre vai ter essa devoção com os filhos, né? Mães que passam via crucis a vida inteira, mas não desistem de seus filhos. Mães que perdem seus filhos, mães que lidam com seus filhos doentes. Enfim, né, amiga? A gente passaria a noite toda falando sobre isso, né? É, Mas para não cansar os nossos amigos que estão assistindo, vamos se encaminhar para a quarta e a já última para o parte. fim. Isso. Pessoal, a gente já está encerrando. Quem quiser colaborar, colabore. Compre o selo, só R$ 5, tá bom? E amiga, você vai dar a introdução para depois eu ler, né? Com você já tá feliz? Vai lá. E então, naquela situação, né, houve um encontro espiritual com Jesus, né, no qual ele comunicava sua partida breve, e na manhã seguinte, né, como foi lido, dois emissários foram até o encontro de João, que estava nas cercanias de Éfeso, para que ele retornasse imediato. E assim ele fez. Maria ainda passou o dia todo de agonia, né? Naquele processo que nós bem sabemos quando os laços, né, que unem o perispírito e o corpo físico vão sendo pacientemente desfeitos, né, para que o espírito se desprenda. E foi o dia todo nesse sofrimento, ela já não falava, ela já estava muito fraca, e ao amanhecer, né, no alvorecer, finalmente ela se libertou, se sentiu leve, flutuando, e não via nesse momento, já não via seu filho amado, né? Provavelmente Jesus estava no plano mais elevado, tratando da sua chegada, à sua espera. Mas ela contemplou uma multidão de seres angélicos, todos à sua espera.
E essa multidão cantava hinos de louvor, né, de exaltação a ela por tudo o que ela havia feito, por tudo o que havia exemplificado, principalmente exemplificado. E nesse momento, antes de ascender para um nível mais elevado, vamos dizer assim, ela se viu também tocada de muita saudade, né? Desejou por mais um momento rever aquela região onde o seu filho havia pregado o seu evangelho de amor. E bastou um único desejo para que toda aquela caravana fosse impelida e fosse direcionada, né, à região lá de Jerusalém. Viram tudo aquela, Maria contemplou, feliz toda aquela região. Foi meio que a sua despedida, né? E eu creio que quem não está nesse processo de partir e deseja rever, nem que seja pela última vez na nossa perspectiva, né? Rever, no caso dela, rever do alto, com outro olhar, um olhar mais livre, um olhar ainda mais esperançoso, porque agora tem a confirmação de que há algo muito maior nos aguardando. E assim foi, ela matou as saudades e novamente, já no quando deveria se dirigir, né, aos planos mais elevados, ela relembrou algo que havia tocado profundamente também o seu coração, os mártires, aqueles primeiros cristãos que nós temos tantas notícias e que realmente é algo muito difícil de sequer imaginar, que eram aquelas pessoas que, por reconhecerem, né, se sentirem afeitos à mensagem do Evangelho, tentar vivenciar isso e tentar convencer outros a se banharem naquela luz, eles eram arduamente repelidos, né? No princípio, apenas uma algeriza, mas conforme o tempo se passou, né, Roma tomou providências enérgicas. Então, não mais apenas a questão da má vista, de não ser bem visto, de não ser acolhido, mas agora prisões, agora encarceramento, agora espólio das suas riquezas e serem presos nos cárceres e então muitos servirem àqueles grotescos espetáculos romanos, né, no qual os cristãos eram entregues às feras, né, e isso era um motivo de diversão para aqueles estádios lotados, né, aquelas arenas lotadas para apreciarem os cristãos sendo devorados pelas feras famintas. E nesse momento, Maria lembra deles e deseja revê-los, trazer algum influxo de ânimo, de esperança. E se dirige, então, deseja visitá-los. E, novamente, ao seu mínimo desejo, todos rumaram para uma região que ela contemplava do alto, uma região em colinas, mas onde havia muita riqueza, muita opulência. E pelos relatos lá, nós vemos que é a região de Roma, né? Seria Roma. E então, agora você prossegue na leitura, amiga. Certo. Bora lá, que agora eu tive que fazer revezamento do fone com o carregador. Make off, tá? Para vocês verem, né? Maria poderia estar já indo para o plano espiritual, encontrando com Jesus, mas mãe, né? Mãe sempre tem que estar verificando se está todo mundo bem, se estão alimentados, se estão seguros, se estão pelo menos um pouquinho felizes, né? Um pouquinho esperançosos. Mãe é assim. Vou lá, vou continuar. O celular parece estar caindo aqui, mas força na peruca. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene. Que possuía para lhes dar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Jesus ensinara, porém, que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos devasão do mundo. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem carcerada,
de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, por meio das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecimento amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí a instante, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre, a bendita entre as mulheres. E, desde esse dia, nos tormentosos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de Nossa Mãe Santíssima. E aqui, e aqui eu trago mais um depoimento pessoal, né? E como eu falei, eu não conhecia o texto na íntegra, logo no início eu havia tido contato apenas com o trecho dele. E foi justamente esse trechinho aí final, logo que eu adentrei na doutrina espírita. Não lembro quem me deu aqueles panfletinhos, né? Não tinha mensagem na íntegra, tinha apenas esse trecho aí. E eu me identifiquei profundamente, mexeu demais comigo, porque naquele momento, né, eu estava todo naquele processo de tentar restabelecer meu organismo, de sabia que a visão não seria mais recuperada, né, apesar dos tratamentos, mas queríamos buscar fazer com que os outros órgãos voltassem a funcionar normalmente. E então sem poder sair de casa, né, mais reclusa e provavelmente levaria uma vida muito assim dali para frente, eu me identifiquei profundamente, era isso que eu vivia, né? Então foi aí também onde me veio a inspiração de, ok, não tá bom, não tá nada legal, estou cheia de dores sim, não sei se vou conseguir me recuperar, mas vamos tentar, vamos trabalhar a esperança aliada à atividade, ao movimento de realização. E a partir daí, o que que nós fizemos? Sim, vou deixar minhas dores, minhas fragilidades em segundo plano, mas essas mensagens, essa doutrina é tão bonita, traz tanta luz, tanta paz, que eu desejo profundamente que outras pessoas sintam o mesmo que eu. E aí veio a decisão, vamos começar de fato a trazer um pouquinho dessa luz. O que chegar até mim, se me iluminar, é um bom sinal de que pode iluminar outros. Então, veio a decisão, vamos divulgar essas mensagens. E a partir daí começamos a engatinhar, como ainda estamos até hoje, né? Engatinhando na divulgação. Mas essa mensagem, para mim, foi um marco nesse momento, né? De me colocar em segundo plano, mas colocar em primeiro plano os sentimentos, o convite ao movimento ativo que transforma, que liberta e que isso atingisse outros corações. Então, esse texto, essa partezinha final veio realmente um presente. Ai, maravilhosa, né? Eu lembro quando eu estava lendo aquele livro, né, de Maria, Mãe de Jesus, eu estava viajando, gente. Imagina, eu estava dentro do avião lendo essa parte, e eu chorando, eu dizendo, ai meu Deus, eu não quero que ninguém me veja chorando. Vão dizer assim, o que é que ela tem? Será que ela está sentindo alguma coisa? Eu disse, sim, eu estou sentindo muita emoção. E essa parte, porque é um compilado, tá? Depois eu vou postar a foto do livro para vocês. Fala sobre, vou compartilhar com eles, graças ao que o Espírito Camilo, né, na obra Memórias de um Suicida, traz pra gente. Ele tá lá no plano espiritual, na colônia dos Servos de Maria, né, onde acolhe os suicidas, e às 6 horas daquela colônia, tá, gente? A gente sabe que o nosso planeta tem fuso, enfim. Mas no momento do pôr do sol daquela colônia, a colônia fica inteiramente em silêncio, onde
todos que estão na colônia, naquele momento, são convidados, né, a se recolherem em prece. Uma prece devotada a Maria, né? E o Espírito Camilo, ele diz assim, que tem pessoas que vão orar, ele escuta cânticos, né? Dentro das câmaras de retificação da colônia, e ele diz que é tomado por esse impulso da oração. E quando ele ora, ele começa a lembrar justamente de sua mãezinha da terra, né? Aquela, lembrou da infância, de quando a mãe o ensinava a rezar, desse vínculo com Deus que ele havia perdido, né? Conforme fora crescendo e amadurecendo. Então, olha só, né? Eu fiquei assim muito tocada com a experiência desse espírito, né? Isso. E ele disse que é tomado por uma emoção tão grande que as lágrimas não paravam assim de soltar, né? Do rosto dele. Você sabe que no capítulo 3 de Nosso Lar também tem um relato, né, da oração coletiva na hora do Ângelus, né? É, É, justamente, é nesse horário. exatamente. Então, existe, como você falou, não existe um horário, tem os fusos, mas é o horário marco, né? De que seria um horário, um momento de comunhão de pensamentos, né? Onde as vibrações se irmanam e cremos que essas vibrações não ficam aí perdidas ao acaso, ao léu, né? Elas são bem direcionadas para outros corações tão necessitados quanto aqueles que estão emitindo, porque cuidar a dor nos visita sempre, não há como ser diferente, porque estamos aqui nessa caminhada, realmente eu costumo dizer, para nos aperrear também, né? Se fosse para ficar no estado meditativo, contemplativo, ficaríamos na erradicidade, não tinha que encarnar. E olhe lá, Viemos né, aqui, amiga? E olhe e lá, olha, né? então nós voltamos para realmente enfrentar dificuldades, para nos superar e principalmente para nos amparar. Porque, embora o sentimento que alguns experimentem de relativa solidão, se você crê que existe um plano espiritual, se você crê que existem amigos em outro nível, velando por nós, torcendo por nós, se você crê acima de tudo isso que existe um divino mestre, uma mãe santíssima, a velar por nós, esse sentimento de solidão não se verifica, não é real. É mais uma fragilidade momentânea que nós estamos experimentando. Então fica essa lembrança que sempre se nos falta, talvez, o que os olhos possam contemplar, os ouvidos escutar de pessoas por perto, e que isso nos traduz em um sentimento de estou sozinho, porque não escuto ninguém, não vejo ninguém ao meu entorno, mas lembrem, Jesus é por nós, Maria Santíssima também, e acima de tudo, Deus. Não estamos sozinhos em nenhum momento. É isso, gente. Sem mais nada a declarar, a não ser agradecer, né, a nossa amiga Grace por ter aceitado essa empreitada. Ela veio com a ideia de trabalho, né? Porque, enfim, é o que nós temos. Inclusive o João do Cristão no Mundo, ele escapou por um triste estar aqui com a gente, viu? A Ele não gente sabe o que eu aguardo. Já não temos sabe planos, o que aguarda ele, né, amiga? já tem 2022 plano. já tá tudo nos planos. Gente, o livro é esse, tá? Boa Nova. Belíssimo. Só eu garanto muitas lágrimas, profundo aprendizado. Quem quer fazer parte da campanha, quer contribuir, manda o Pix, tá? Fica tudo bonitinho depois, quando encerrar essa live. Queria agradecer demais o pessoal que comprou os nossos selos. Amiga, todos que vocês estiveram aí no chat, a paciência de vocês, né? Através por causa dos atropelos. A gente tá no mundo de provas e expiações, né? Vai ter perrengue. Faz parte, né? A única coisa que a gente tem certeza é que vai ter perrengue, mas vai ter muito reencontro bacana, como esse que a gente tá fazendo aqui, tá? Amiga Graça, muito obrigada. Fala aí pra galera, dá suas considerações, vende teu peixe, fica à vontade. Nesse momento, eu gostaria de agradecer, especialmente aqueles que fizeram sua doação, contribuíram, né, com essa live, comprando selos. Também tivemos aí pessoas comprando, enviando Pix, muita gratidão.
E também aqueles que desejam fazer isso, mas que no momento não contam com os recursos suficientes. Então, a boa vontade também conta muito. Isso nos serve de bom ânimo. Muito obrigada a todos vocês que estão desejando de coração também, né, contribuir, se não financeiramente, porque não é possível, mas de coração. E muito, muito obrigada. Essa aqui é minha flor predileta, tá? Levanta ela um pouco, amiga. Isso, muito bem. Pronto. Eu tenho uma roseira muito amada, muito querida, e o nome dela é Maria. Eu boto o nome em tudo. E essa é uma das flores de Maria. E eu gostaria de dedicar com extremo carinho a todos vocês que estão aqui conosco, ou que vão assistir depois e que terão aí seus corações tocados por alguma palavra, por alguma mensagem, por um trecho da leitura. E é isso. Que Deus esteja sempre com vocês. Que Maria também sempre esteja ao lado de todos nós, assim como Jesus nos guiando. Muito obrigada, pessoal. Assim seja, né, amiga? E segunda-feira nós teremos mais um episódio aqui no Cantinho com convidado, né? Ninguém mais, você nem conhece. É o Rafael Ávila e a amiga Graça. O tema é os 500 da Galileia, tá? Eu não sabia. Pois saiba, amiga. Eu tô achando que até aqui, nas escolhas das mensagens, foi tudo já, tá ligado? Ah, Então, pessoal, uma boa noite. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Se você está chegando agora, assista essa live. Ela vai ficar salva, tá bom? Beijo. Beijo, Graça. Até já já, né? Tchau. amiga. Tchau, boa noite.